Provámos o Pai Abel Branco 2012 na cave das aguardentes da Quinta das Bajeiras. O pão amassado pela mãe de Mário e um queijo da terra foram a companhia perfeita para este vinho que nos leva, invariavelmente, ao sítio onde nasceu. Eu acho que o que nós sentimos mais neste vinho, mais do que o estar a descrever, eu acho que sinto um pouco o terreno de onde ele vem. Sente-se um pouco um aroma, quase que eu diria, de pólvora, do calcário, de onde a vinha está instalada. Estas são as tradicionais vinhas velhas da Bairrada. Estamos numa das parcelas com vinhas centenárias da Quinta das Bajeiras. Aqui em Fogueira, concelho de Sangalhos, os bairradinos chamam-lhe Vinha do Gancho ou Vinha da Costa. E neste hectare e meio moram alguns dos grandes tesouros de Mário Sérgio Nuno. Repara de onde veio o tronco desta videira. A volta que ele deu e a videira quando chegou. Faz parte do grupo Baga Friends. Foi eleito produtor do ano na última entrega de prémios da revista Wine e já lhe chamaram o último dos puristas dos Bairrada clássicos. O cognome deve-se à forma como vive a cultura do vinho e ao perfil dos néctares que parecem mostrar ao mundo o sítio onde nasceram. Um grande vinho não se faz só por ser de uma vinha velha. Faz-se de uma vinha velha, mas que essa vinha velha esteja no melhor sítio. No sítio onde estamos é precisamente uma zona que está ao meu fundo como uma das nossas vinhas velhas, onde produzimos os nossos garrafeiras, de uma forma desordenada. Tem algumas videiras brancas, onde nós fazemos o nosso garrafeira branco, cerca de 90% da casta vaga, com outras castas, como a Toriga Nacional, a Tinta Pinheira, a Jaian, o Castelão, misturado nesse quase 90% de vaga que tem esse encipamento. Os trabalhos na vinha são constantes. É necessário cuidar das videiras diariamente. Não é fácil cuidar de plantas com mais de 100 anos. Às vezes esquece isso, que é apanhar estas caninhas todas para o terreno ficar limpo. Isto serve para queimar. Para nós termos um grande vinho, não podemos passar de carro e olhar para a vinha, não, é preciso cá estar. É preciso cá andar, é preciso um trabalho constante de acompanhamento. E o meu pai todos os dias anda na vinha com o pessoal, digamos que é o meu braço direito no campo, digamos assim, e isso é fundamental na vinha. Portanto, aquelas vinhas velhas, essas então ainda precisam de mais carinho, mais atenção, porque elas já estão todas muito torcidas, já precisam, como eu costumo dizer, já precisam de mais bengalas do que as vinhas novas. E o tronco parece que está morto, mas continua a alimentar a parte principal, que é esta vara onde vai produzir as uvas. Mas para que as uvas tenham a concentração e maturação desejadas, é necessário uma condução perfeita da videira. Um pormenor muito importante é um pau que a segura, para ela se manter direita, não cair, e esta cana que a empa, para que haja uma abertura e para que haja a entrada de oxigênio, de ar. Um saber empírico passado de geração em geração que ajuda a extrair o que de melhor existe nos diferentes vinhedos da Quinta das Bajeiras. São parcelas não contíguas, distribuídas por vários terroirs distintos, onde imperam a baga nas castas tintas e a Maria Gomes e a bical nos brancos. Os tintos, por exemplo, são plantados em encosta, para que a casta rainha, a baga, tenha as condições ideais de maturação. Na Bairrada, a argila e o calcário dominam os solos e os pinheiros os ares. Mas não só de vinhas velhas se fazem os vinhedos da Quinta das Bajeiras. Ocupam apenas 5,5 hectares dos 28. Nesta parte nova foi onde nós quisemos recriar, que era um terreno que estava a mato, se calhar pela dificuldade de exploração, e onde eu quis plantar uma vinha nova, não querendo nunca arrancar as minhas vinhas velhas, porque dão vinhos fantásticos. Sempre achei que, desde que tivéssemos um excelente terreno, como dizem os franceses, um excelente terroir, o terroir não é só o terreno, são muitas outras coisas mais, e colocássemos cá a casta vaga, que poderia produzir também um grande vinho, e que não de uma vinha tão velha quanto as nossas vinhas velhas do Garrafeira. Aqui tudo se reaproveita, desde os conhecimentos dos antepassados aos vimos ou vergas que são usadas na empa tradicional. Está na hora de conhecer o Pai Abel. Ao contrário dos tintos, as uvas brancas são plantadas em sítios planos, onde há mais água disponível. Aqui era uma antiga pedreira e estes 6 hectares foram plantados com Maria Gomes e bical, as mais tradicionais castas brancas da Bairrada. Boa tarde. Boa tarde. Então a empa, vai ou não vai? O Pai Abel está a fazer a empa. É ele que coordena os trabalhos na vinha da pedreira que fornece as uvas para o vinho branco que apadrinhou, o Pai Abel Branco. São mais de 80 anos a viver a Bairrada e a cuidar da vinha. É o verdadeiro vinheron. Se ainda falta empar muito ou não?
Não. Aqui na vinho? Está quase. Falta é só estocar. Esta aqui está quase a terminar. E esta é que dá precisamente o Pai Abel. O vinho branco 2012 Pai Abel saiu daqui. O vinho está lá em casa, mas o pai está cá. A alma dos vinhos da Quinta das Bajeiras reside nesta partilha de conhecimentos entre gerações. Enquanto o Pai Abel usa a máquina, há alguns trabalhadores que preferem a forma tradicional de empar, com vimos ou vergas oriundos de um arbusto local, o vimeiro. A empa acontece depois da poda. Visa fixar o talão, ou espera, como aqui lhe chamam, e a vara aos arames dos bardos. Isto para que a condução da videira proporcione condições ótimas de maturação às uvas. Nós usamos vara e espera. Mas quando a espera não está bem situada, por exemplo, por causa de não ficar alinhado com o arame, se ficar pendente para o bom, não se deixa. Primeiro é a poda, não é? Faz a poda, para o ano fica a poda aqui, se deixarmos o talão virado para ali, não fica bem. E a vara verga-se no sentido também do arame. Aqui agora é que vai dar o vinho. Mas não só de empa se fazem os trabalhos na vinha. Ó, Sr. Manel, traga cá a tesoura. Desde a filoxera, uma praga de insetos que matou a quase totalidade das vinhas europeias no século XIX, que todas as novas videiras plantadas têm raízes de videiras selvagens, também chamadas de americano, resistentes a esta espécie de pulgão. O americano cresce nos intervalos dos bardos e essas raízes vão servir para enxertar uma nova planta com a casta pretendida, mas às vezes tornam-se elas próprias uma praga. Os trabalhos que estão a acontecer, o americano, o que nós explicamos é que, por causa da filoxera, começou-se a utilizar a videira americana para fazer o enxerto, digamos assim, foi aquilo que andava ali o senhor com a enxada a descavar para que todas as raízes que estejam na parte não americana se tirem para que não mate a cepa, digamos assim. O trabalho que andam a fazer também, fez-se a poda antes, neste momento andamos a fazer a empa, andamos a distribuir no fundo as varas que se deixaram para produzir, andamos a distribuí-las da melhor forma, tendo em consideração a distribuição das próprias uvas quando chegar à altura da frutificação, para que elas fiquem bem divididas, para que haja uma sanidade correta nas uvas. No fundo, o que é que nós fazemos aqui nesta vinha mais jovem do que aquelas muito idosas que já vos mostrei? É que reduzimos-lhe a produção, digamos que vamos produzir praticamente a mesma coisa que produzimos numa vinha velha. Ao reduzir a produção, concentramos e podemos fazer um grande vinho. E requerendo as mesmas condições é termos 1,5 hectare que produzimos 5.000 garrafas, portanto é uma quantidade muitíssimo pequena. Pronto, assim já não fica esquecido. O dia de trabalho chegou ao fim e com um pôr do sol destes tínhamos de provar o tal grande vinho. Falamos do Pai Abel Branco da colheita de 2012, um vinho que contém o saber de várias gerações dedicadas à procura do melhor que a bairrada pode oferecer. Neste momento tenho que... Na cava onde estagiam as aguardentes produzidas neste alambique tradicional, testamos este vinho. O pão é feito pela mãe de Mário Sérgio Nuno e o queijo é regional. Uma mesa que espelha bem o terroir da Quinta das Bajeiras e que se constrói à volta deste vinho tão especial para a família. Fermentámos em barricas que comprámos de segundo e terceiro ano na região da Borgonha por intermédio de um amigo. Este estilo, no fundo, é fazer um vinho branco de bica aberta, como se faz em grande maioria dos vinhos brancos, onde fazemos uma decantação, portanto, uma clarificação do mosto, sem qualquer tipo de filtragem ou colagem, se calhar contrariando as novas regras da nova enologia, que é em pequenos lagares abertos de metro cúbico, decantadores, onde há uma precipitação que se faz de uma forma natural. O vinho sai por uma torneirazinha de cima, o mosto completamente límpido, e vai para as barricas de fermentação. Fazemos um bocadinho de batonagem, passado algum tempo de contacto com essas borras, passamos os vinhos a limpo. Regressam outra vez a essas barricas, até que estar completamente límpido o vinho, sem intervenção de colagem ou de filtragem. O vinho é engarrafado quando ele nos pede para ser engarrafado, quando ele decide. O que é que eu quero dizer com isto? Há anos em que o vinho fica límpido mais cedo, outros anos mais tarde, porque nenhum ano é igual ao outro, o vinho é um ser vivo e, como tal, tem um comportamento diferente de ano para ano. Costumamos dizer que quanto mais lhe mexemos, mais estragamos e, portanto, se calhar o melhor é manter tudo aquilo que veio da vinha e manter esse estilo. A Quinta das Bajeiras produz cerca de 120 mil garrafas por ano e Mário não quer aumentar a produção. Uma história de sucesso que ainda tem muitas linhas por escrever.
o brinde que eu faria é ao sucesso que tenho agora, mas ao muito trabalho que tenho pela frente e à Bairrada, que é uma região que eu adoro e que é uma região que eu acho que tem todo o potencial para produzir grandes vinhos. Assim nós já saibamos entender. À nossa saúde, que é o mais importante.